Boa tarde, meu nome é Jonas Lopes Souza, da Jonas Lopes Fotografias. Para mim é um pouco desconfortável estar aqui do lado de cada câmera, mas quero apresentar um pouquinho para vocês de como foi a minha trajetória, como foi o começo de tudo, como eu comecei a fotografar e compartilhar um pouquinho de toda essa história com vocês. Eu desde sempre gostei muito de fotografia, desde a infância, mas eu vim de uma família bastante humilde e eu percebi já na minha adolescência ali que nós tínhamos poucos registros documentais de família. Eu tenho pouquíssimas fotos da minha infância e essas fotos são mais aquelas que eram feitas no colégio, né? Que o fotógrafo ia no colégio e fazia foto muitas vezes com um figurino que ele levava, um cenáriozinho, aquela clássica foto onde você está numa mesa que tem uma bandeirinha, você está com a caneta na mão. E esses são os meus registros infantis, né? As minhas recordações. Eu não tenho muitos recordos mesmo ali com os meus pais, né? Com meus irmãos. E desde sempre eu gostei muito disso. Eu via outras famílias que assim os possuíam e eu achava aquilo muito legal. Eu sempre gostei muito de cinema e de filmes. Isso sempre me moveu muito. Então, durante a adolescência, eu tive uma professora que deu um curso, numa semana cultural, ela deu um curso de fotografia básica, onde basicamente era com aquelas câmeras já entrando na era digital, já com câmeras com a Sony Cybershot, por assim dizer, né, que foi uma febre bem grande, a transição, né, das câmeras com rolo de filme para as câmeras digitais. A Sony foi uma líder de mercado e o pessoal todo fez, mas eu não conseguia fazer essa semana cultural na área de fotografia com a minha professora, porque eu não tinha a câmera para poder fazer. E eu peguei uma câmera emprestado e comecei a fazer essas aulas com ela e ela passou boa parte de noção de enquadramento, de composição, e ela nos ensinou a fazer um modelo de pinhole, né, que é um estilo de fotografia clássica muito antigo, onde um filme é colocado dentro de uma lata e tem apenas um furo e é coberto, né, aquele furo para que não entre luz, e você encontra o objetivo da sua fotografia, você descobre aquele furo e deixa fazendo a exposição ali e cobre novamente depois de um certo tempo, alguns segundos, para que seja feita a exposição conforme o ISO. E aquilo foi uma coisa incrível, assim. Eu estava no segundo grau nesse momento, eu desenhava muito bem e eu já, nessa mesma época, eu havia ganhado uma menção honrosa em um desenho no concurso de desenho do Colégio Estadual do Paraná de Curitiba. Meu desenho ficou exposto e aquilo acendeu, né, digamos assim, essa questão de gostar de algo mais artístico, né? E foi quando eu também aprendi música, por conta de, né, participar do grupo de jovens na igreja, tudo, aprendi música. Então, eu sempre caminhei muito nisso de música e desenho, e daí fazia algumas fotografias com câmera normal, né? Essa câmera popular, onde você carrega consigo e faz fotos ali, tudo. Porém, no ano de 2014... eu já casado, né, já adulto, já casado, no ano de 2014 eu havia ido para uma viagem missionária no Paraguai e tinha levado já uma Sony Cybershot, mas dessa de posse minha mesmo, né? E durante todo o trabalho missionário eu documentei tudo com fotos e com pequenos takes de filmes, né? E que inclusive foi o primeiro vídeo que eu editei num editor bem simples, né? O editor nativo do Windows, né? O Windows Movie Maker, se não me falha a memória. E para eu prestar, né, contas, né, do trabalho missionário junto ao grupo de jovens, junto à igreja. Foi o primeiro vídeo que eu editei e foram as primeiras fotos que eu peguei para editar, o primeiro contato com um programa de edição fotográfica, para dar uma corrigida, muitas vezes em ângulo, tudo, porque eu já tinha essa percepção por conta do desenho e por conta das aulas que a professora havia dado dessa questão de
composição fotográfica lá no começo de tudo, ali no 2º grau, ali, né? Na cidade de Curitiba, onde eu estudei. Eu morava ainda em Curitiba nessa época, em fevereiro de 2014, e retornando dessa missão no Paraguai, minha esposa e eu, com uma semana que eu havia chego no Brasil, novamente em Curitiba, eu tive paralisia facial bem severa em todo o lado direito do meu rosto. Talvez agora que você está assistindo, você vai começar a perceber que o canto direito da minha boca e a minha sobrancelha direita se movem e o meu olho pisca, o meu olho direito pisca de maneira um pouco mais lenta em relação ao lado esquerdo. Foi as únicas sequelas que ficaram, né, da paralisia. Mas na época, naquele momento, o médico me falou que eu tinha o risco de perder parte da minha fala, porque eu realmente não conseguia mais falar corretamente. Palavras com P e com F eram basicamente impossíveis de falar. E o médico também falou que eu precisaria tomar muito cuidado com a minha vista direita, com o meu olho direito, porque ele não piscava mais sozinho. Então eu tinha todo um problema de ressecamento de retina, né? Porque o movimento do piscar é para justamente lubrificar os olhos, né? E não ressecá-lo. E essa paralisia facial, além de tudo, ela me fez perder a gustação, parte do olfato, e eu não tinha mais a lágrima natural, por causa que o nervo que parou, ele controla, além do movimento facial, a saliva, parte da gustação e parte dessa questão da lágrima. Foi um momento muito terrível e eu tive um pequeno processo, o início de um processo de depressão por conta disso tudo, né? Nesse meio tempo, a minha esposa descobriu que estava grávida. Nós morando em Curitiba, minha esposa descobriu que estava grávida da nossa primeira filha. E ela também já vinha fazendo o tratamento de uma patologia na pele dela, uma dermatite atópica que era bem grave. E um dos gatilhos era psicossomático, né? Era nervoso, estresse. E com todo o processo que eu estava passando, e daí a notícia da gravidez, acionou o gatilho da dermatite. A minha esposa teve uma gravidez de alto risco, a coisa se tornou terrível. Foi quando nós tomamos a decisão de vir morar em Paranavaí, no ano de 2014, porque a família dela é daqui, os pais dela são daqui. E ela veio na frente e eu estava concluindo um curso que eu queria me profissionalizar para chegar aqui com a profissão na área industrial, de maneira que me posicionasse melhor no mercado. Faltando uma semana para vir embora para cá, na última semana de agosto de 2014, um amigo meu me chamou na casa dele e falou que tinha um presente para mim. Quando eu cheguei na casa dele, eu tive a surpresa que ele estava com uma câmera fotográfica semi-profissional já, com possibilidade de troca de lentes, com possibilidade de ajustes manuais, eu realmente ter o controle absoluto da fotografia de presente para mim. E aquilo foi o início de uma cura, né, psicológica na minha vida ali, de todo o processo depressivo e tudo. Ele me deu essa câmera e no dia 5 de setembro de 2014 eu desembarquei em Paranavaí de maneira definitiva para morar aqui. Minha esposa já estava aqui há 2 meses e eu vim para acompanhar o final da gravidez e já me estabelecer aqui. Logo em seguida comecei a trabalhar aqui na cidade e a minha satisfação pessoal e o meu hobby se tornou a fotografia. Tinha um pé de jabuticaba no quintal da minha casa, e é onde os pássaros, né, pousavam lá para comer jabuticaba. E eu chegava final de tarde do serviço e eu pegava a câmera, tomava um banho rapidamente, pegava a câmera e aproveitava os últimos horários de luz do dia, né? Justamente o horário da luz mais bonita, que todos nós fotógrafos procuramos com muita força isso para fazer as nossas fotografias. Era o momento que eu utilizava para fotografar os passarinhos, comendo, se alimentando ali, tudo. E foi aonde eu aprendi a fazer os ajustes básicos de velocidade, ISO e abertura, que são tão importantes para a fotografia. E ali eu comecei a aprender também de composição fotográfica de forma mais aplicada, porque como eu estava numa cidade nova, sem amigos, e distante, né, das coisas que me eram comuns, que eu gostava muito, eu me afundei totalmente na fotografia e de uma forma autodidata, lendo alguns PDFs que eu baixava e assistindo vídeos no YouTube, eu comecei a crescer. No final do ano de 2014, eu já estava fotografando relativamente bem, já tinha um controle absoluto dos parâmetros básicos de luz, exposição, tudo. Eu já tinha fotos bem interessantes, mas eram sempre voltadas assim para paisagens e fotos de pássaros, de animais ali, tudo. Minha filha nasceu.
Ela nasceu, inclusive hoje é aniversário de 6 anos dela, no dia 5, né? 5 de dezembro, minha filha nasceu. E eu comecei a fotografar ela, bebezinho. E foi quando eu comecei a pegar o gosto pelo registro documental de família. E eu comecei a fazer essas fotos dela para ter o que eu não tinha da minha infância, para eu poder apresentar isso para ela. Houve o Réveillon de 2014 para 2015, uma moça me procurou que gostaria de fazer algumas fotos da garotinha dela. E eu fiz essas fotos dessa menininha em fevereiro de 2015, que literalmente foi o começo, né, do meu trabalho fotográfico propriamente dito como profissão, de maneira profissional. Eu fiz esse primeiro ensaio para essa garotinha e ficou muito bonito, ficou muito legal. Fiz aqui na cidade de Paranavaí, no Clube Campestre, e daquilo outros ensaios entraram. Foram ensaios fotográficos na área de gestante, sempre algo familiar. Sempre área família. Foi o meu primeiro no ano de 2015, então em fevereiro eu tive o meu primeiro ensaio infantil com uma garotinha, ela tinha 6 para 7 anos, e aproveitei e já fotografei os pais dela com ela e a irmãzinha recém-nascida, a bebezinha. Logo em seguida eu já fiz um ensaio de um casal de namorados que queriam registrar o amor deles, e nisso houve o boom do que eu realmente gostava, além da fotografia de família, uma área da fotografia de família que eu realmente amo muito, que é a fotografia de casal e casamentos. Eu comecei a fotografar ali aquele casal e eu achei incrível aquela interação do casal e poder registrar os olhares, os sorrisos, o carinho no rosto, o aperto de mão ali, toda aquela questão. E esse ano eu fiz vários ensaios de casal e também fiz alguns ensaios gestantes, sempre com o esposo junto, e quando já tinha filhinho, com o primeiro filho junto, para criar toda a leitura que é a minha fotografia. Minha fotografia ela é muito natural, ela é como se fosse uma terceira pessoa observando um dia especial na vida daquele casal ou na vida daquela família. Já nesse mesmo ano de 2015, uma pessoa me procurou e me sugeriu que fotografasse o seu casamento, que aconteceria em 2016. Eu já estava ganhando os meus primeiros, o meu primeiro dinheiro, digamos assim, dentro da área fotográfica. Já trabalhava de maneira profissional, fotograficamente falando, ali e tudo. Mas eu ainda não havia feito um casamento. E essa pessoa me procurou e me pediu para que fotografasse o casamento dela. Eu, de primeiro momento, falei que não gostaria de fazer por causa do nível de responsabilidade, mas ela insistiu e disse que confiava muito no meu trabalho. Foi quando eu aceitei, mas por segurança, eu contratei um fotógrafo de Maringá, amigo meu, que eu expliquei para ele a situação, que era algo que eu gostaria de aprender a fazer, mas que eu precisava dar uma segurança para o casal. E ele veio para me auxiliar e nós fizemos esse primeiro casamento. Para minha alegria e felicidade absoluta ali, e para ter certeza de que realmente era o que eu queria fazer, eu me apaixonei por aquilo. E as minhas imagens, as fotos que saíram da minha câmera, ainda nesse momento com equipamento bastante iniciante, bastante limitado, a noiva e o noivo se apaixonaram nas minhas fotos e ficaram com todas as minhas fotos, as fotos que saíram da minha câmera, e publicaram no Facebook, tudo, e me marcaram. E daquele momento em diante não parou mais de entrar casamentos, fotografia de casamentos e fotografias de ensaios gestantes, e sempre voltado nessa área da família. E os meus principais trabalhos, eles estão sempre voltados nesse aspecto. Porém, eu sempre tive muita paixão, né, nessa questão da fotografia de paisagens, né? E eu sempre quis voltar a fotografar também essa questão da fotografia de paisagens, mas com toda o corre, né, a correria, né, e a demanda que a fotografia de casamento me trouxe, houve a situação de não conseguir, né, estar retornando a fotografar de maneira pessoal as fotografias de paisagem e tudo. No ano de 2016, houve algo que foi um marco para a minha vida, né? Que eu fotografei um casamento e já era algo que eu estava bem acostumado fotografando os casamentos, mas foi um casamento muito especial, tanto pelo que aconteceu posterior a ele, quanto por toda a situação. Foi o primeiro casamento que eu fiz ao pôr do sol, em ambiente externo, e foi muito interessante.
que era um pastor amigo meu, e já um homem já na casa dos seus 40 e alguns anos, se casando, então era a realização total de um sonho tanto dele quanto da noiva. E ele estava no altar, de costas para o altar, de frente para o corredor, porque a sua esposa, né, sua futura esposa estaria entrando, sua noiva estaria entrando. E nesse momento eu estava fotografando voltado para a entrada da noiva e eu fiz, né, eu olhei ao meu lado para localizar o meu fotógrafo assistente, né, meu companheiro de câmera ali dentro desse evento, e ele também estava voltado para a entrada da noiva. Eu percebi que eu precisava do registro do noivo, tendo o seu primeiro vislumbre, né, da sua noiva realmente trajada como noiva, que é um momento muito emocionante. Foi quando eu peguei rapidamente e me virei para fazer a foto dele. Como foi um momento muito rápido, eu fiz uma configuração rápida na câmera e fiz o clique dele, conferi se estava ok, a foto estava ali, eu retornei a fotografar a noiva. Maravilhoso, beleza? Segue a vida. Fizemos todo o evento, legal. Cheguei em casa e fui fazer todos os backups de segurança e começar a seleção das imagens. Foi quando eu vi essa foto. Eu localizei ela no montante de imagens que eu tinha ali e ele estava segurando a lágrima, ele estava segurando o choro para não desabar realmente em choro e a lágrima cortava seu rosto. E a lágrima ficou congelada próximo à boca, assim, no meio do seu bochecho. Eu achei a foto muito linda, porque o pôr do sol estava atrás dele, a composição toda estava muito legal, porque tinha um lustre, né? Ele estava de frente, o altar era embaixo de um pergolado, tinha um lustre iluminando a cena com uma luz muito amarela. Atrás dele tinha toda uma luz de pôr do sol ali, então a cena toda era muito, muito legal. E a emoção ali, ele segurando a lágrima, né? E eu fiz a edição naquela foto e publiquei essa foto no meu Facebook, no meu Instagram. E houve uma comoção geral, assim, muita gente parabenizando pela foto e tal. E foi uma das fotos que teve uma repercussão muito grande. E eu, de maneira despretensiosa, participava já de alguns grupos de troca de informação fotográfica, né, dentro do Facebook. E publiquei num desses grupos, que era, diga-se de passagem, um grupo com centenas de milhares de fotógrafos pelo Brasil todo espalhado. E essa foto foi a primeira foto que teve uma repercussão muito grande na internet, porque ela teve, dentro desse grupo, ela teve mais de 2.500 curtidas e muitos comentários mesmo. Noivas que estavam no grupo falando que queriam um registro como aquele para o seu grande dia. Isso me trouxe uma emoção e uma satisfação muito grande. Mas o que mais me surpreendeu foi que, alguns dias após isso, uma mensagem, né, no Messenger do meu Facebook, me convidando a inscrever a minha fotografia num concurso chamado Fotoera, que é um concurso que acontece todo ano no país, e ele é voltado para fotografia de casamento e família. E você pode escrever várias fotos, né? E eu escrevi uma única foto, escrevi essa única foto. Eu precisava dar um título, eu fiquei em toda aquela dificuldade de colocar, né, um título na foto, e eu intitulei ela Quando Meus Olhos Viram Você. E essa foto, ela foi premiada, foi uma foto premiada, na verdade, pela informação que eu obtive. Eu fui o primeiro fotógrafo da cidade de Paranavaí a ter uma foto de casamento premiada num concurso. E eu representei Paranavaí entre mais de 55 municípios. E eram mais de 300 fotógrafos, se não me falha a memória, participando. E a minha imagem teve, eu não me recordo agora o dado exato, mas se eu não me engano eu tive mais de 35% dos votos válidos na escolha popular, né, onde as pessoas amantes de fotografia estavam lá votando e escolheram a minha imagem como a melhor imagem daquele ano. E foi um divisor de águas, porque a partir dali mais pessoas vieram a conhecer o meu trabalho dentro da cidade de Paranavaí e região, e foi onde eu comecei a aumentar, né, o fluxo de trabalho e crescer ainda mais com isso tudo. Essa foi uma das grandes curiosidades da minha trajetória, assim, essa imagem. Foi algo que realmente trouxe um
uma grande repercussão e levou o meu trabalho a um outro patamar. Posteriormente, eu fui aceita, a minha inscrição foi aceita pela Inspiration Photographers, né? Onde estão, né, associados a ela os melhores fotógrafos, vários dos melhores fotógrafos do Brasil e do mundo. Vários países representados estão ali e eu fui o primeiro fotógrafo também aqui de Paranavaí a ser aceito, né, por esta associação que é a Inspiration Photographers. E venho escrevendo várias imagens, ainda não obtive nenhuma outra foto premiada. Esse ano, começo de 2020, eu tive 3 fotos que ficaram por apenas um voto para serem premiadas, mas isso para mim já me traz uma grande felicidade, porque é estar muito próximo do nível de qualidade dos melhores do mundo e os melhores do país. Então isso já me pontua pessoalmente, me deixa muito satisfeito, né? E com a decorrência desse início da pandemia, né, nesse ano de final de 2019 para começo de 2020, onde os eventos pararam, nós do setor de eventos ficamos, né, muito parados, muito estagnados, sem saber como as coisas aconteceriam. E eu percebi que a grande necessidade que eu tinha era de me manter ativo, me manter fotografando e me manter estudando para levar a minha fotografia para um próximo nível técnico, digamos assim, quando tudo isso passar, né? Foi onde eu retomei os meus estudos de fotografia de paisagem e uma das minhas paixões pessoais também é a astronomia, especificamente a astrofotografia, que é onde é o processo de fotografia de corpos celestes, né? Ela tem vários estilos. Ela tem a fotografia de campo aberto, que é a que eu executo, né? Onde você coloca corpos celestes em situação de que eles estão em proporção também ao plano do planeta, né? Por assim dizer. Eu coloco algo de composição da imagem em solo, fotografando realmente o nosso planeta em terra, algum objeto, algum implemento agrícola, qualquer coisa desse gênero, e fotografo o que está no céu, né? Foi algo que também que mostrou dentro da cidade, trouxe uma grande repercussão, porque até então não conheciam, né, esse tipo de fotografia, e eu peguei e fiz uma fotografia da cidade de Paranavaí, de um ponto da cidade de Paranavaí com o coração da Via Láctea passando inclinado, né, que conforme a época do ano ele está de maneira diferente, numa posição diferente no céu. E eu fiz essa fotografia, são fotografias bem difíceis de serem executadas porque as condições climáticas são específicas, tem que ser na lua nova de preferência, por causa da noite estar bem escura, você tem que tentar sair da poluição luminosa que a iluminação urbana causa para que o céu fique mais perceptível. Então eu ia para a área rural de Paranavaí e fazia minhas fotos de uma árvore, de uma porteira, e o pessoal começou a gostar muito. Em abril teve uma chuva de meteoros, as Liríades, e eu fotografei essa chuva de meteoros e eu dei o meu primeiro passo num outro segmento que é na área de produção de vídeo, que eu capturei sequencialmente cerca de 200 fotos para transformar essas fotos em um vídeo, né, que é o que nós chamamos de time-lapse, onde eu fotografei literalmente a chuva de meteoros Liríades caindo passando sobre a cidade de Paranavaí. O pessoal gostou muito disso e foi onde eu comecei também hoje a produzir alguns conteúdos em vídeo, né? A questão de produção de vídeo e edição, e eu montei o meu vlog, né? O meu canal no YouTube, o The World of Jonas, né? Que é onde eu comecei a apresentar um pouco do meu mundo, que é essa questão da fotografia junto à ciência, né? A astronomia ali, utilizando da astrofotografia. Eu fotografei também uma fotografia que ficou muito famosa aqui na cidade. Ela teve mais de 1.200 compartilhamentos
não necessariamente a partir da minha página, mas a partir alguém compartilhou da minha página, e eu sei que rastreando ela chegou a mais de 1.200 compartilhamentos. Foi uma fotografia que eu fiz da superlua sobre a cidade de Paranavaí, também ali em meados de abril para maio, se não me falha a memória, essa imagem. Onde a cidade estava toda iluminada pela iluminação pública da cidade, né? Então, os pontos escuros da cidade e as ruas com os pontos amarelos ali da nossa iluminação pública, e a superlua sobre Paranavaí, bem grande, bem bonita, né? Foi uma foto que deu todo um astral bacana. E nisto eu comecei a criar os conteúdos para o meu canal do YouTube, onde eu mesmo me filmo e eu mesmo faço toda a edição, mostrando como que funciona o processo fotográfico, tanto de fotografar essas astrofotografias, quanto fotografar paisagens, paisagens tipo cachoeiras, com processo de longa exposição, para dar todo aquele efeito de véu de noiva na água, né? E, por coincidência e consequência disso, eu comecei a empreender essas técnicas junto à fotografia de casais, nos ensaios pré-wedding. Alguns casais começaram a querer ir fotografar próximo a cachoeiras, para que fossem feitas essas fotos com a longa exposição da cachoeira e o casal junto à cachoeira, para dar um aspecto de que o tempo para diante do amor deles. E foi algo muito legal. A repercussão que tudo isso trouxe foi muito interessante. Esse crescimento pessoal que a pandemia tem me proporcionado, a possibilidade de voltar à origem e estudar a fotografia não só de maneira comercial, mas estudar a fotografia com todo o seu potencial de registro, né, científico, e uma paixão que eu tenho, foi algo sensacional e acabou agregando valor ao meu trabalho. E agora, com a retomada dos trabalhos pós-pandemia, já vários casais estão me desafiando a fazer ensaios noturnos, conseguindo colocar eles no quadro junto à fotografia das astrofotografias, né? Eles, o amor deles, e no céu os astros ali, no caso a Via Láctea principalmente, que é algo que é muito peculiar e muito interessante. Essa questão de ter me profissionalizado e me aperfeiçoado dentro da fotografia de casamento, retornando a falar da parte mais profissional e vendável do meu trabalho, né? Me deu uma oportunidade de conhecer os mais variados tipos de pessoas e conviver um certo período durante toda a preparação do casamento, a questão do ensaio, né, pré-casamento dessas famílias, o que é muito bacana por toda a questão cultural que te proporciona, né? Eu tive a oportunidade de estar saindo de Paranavaí para fotografar um casamento na região de Guaraqueçaba, que foi a primeira cidade do Paraná que foi descoberta logo após o descobrimento do Brasil, se não me falha a memória. Essa cidade ela é datada, ela é uma cidade muito pequena, onde o acesso dela ou é para uma estrada de chão bem precária, ou o principal acesso é via lancha, saindo de Porto Paranaguá. Você vai pegar uma lancha e vai navegar 1 hora, margeando ali a Baía de Paranaguá, e entrar na Baía de Guaraqueçaba para conhecer esse lugar. A cidade mais antiga do Paraná, datada ali de 1530, se não me falha a memória, onde eu tive a oportunidade de estar representando, né, a fotografia paranavaiense num casamento em uma igreja histórica do período do Brasil colônia ainda. Essa igreja ela foi construída em 1830, então a igreja com mais de 1 século de história, muito linda. Eu fotografei 2 casamentos nessa cidade, um foi nessa igreja e outro casamento foi um casamento batista, onde o noivo, filho de um pescador local, né, nascido e criado ali na cidade de Guaraqueçaba, e o ensaio pré-wedding deles foi uma coisa muito bacana, porque eu fotografei ele
perto de uma realidade ao qual ele cresceu, que eu fotografei ele e a noiva na Baía de Guaraqueçaba, sentados dentro do barco ao qual o pai usa para pescar e usou para dar todo o sustento e poder financiar a faculdade dele, que ele se deslocou a Curitiba para estudar. Hoje ele é professor de educação física e foi algo muito, muito legal, assim, de poder estar representando o Paranavaí, né, a fotografia paranavaense e a arte paranavaense dentro da fotografia em outra cidade. E hoje, com a questão do vlog do YouTube, eu tive a oportunidade de estar também transcendendo várias barreiras, porque eu tenho tido acessos ao conteúdo que eu tenho gerado dentro do YouTube a respeito de fotografia, né, com os meus vídeos, com as edições de vídeo e os tutoriais a respeito de fotografia de paisagem. Eu tenho conseguido atingir até mesmo a Austrália. Eu tenho tido, dentro dos gráficos que eu venho observando do público, eu tenho tido visualizações no Canadá, eu tenho tido visualizações na Austrália, Reino Unido, Espanha, e tem levado também dessa forma um pouco dos cenários da nossa região, Paranavaí e região, para cidades e locais tão distantes, e mostrando um pouquinho da beleza que Paranavaí tem. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando uma partezinha ali da nascente do Rio Surucuá, e foi um vídeo que teve bastante visualização, bastante repercussão, muitos comentários, e é muito legal estar podendo representar Paranavaí dessa maneira. Meu canal, o meu perfil no Instagram, ali, o The World of Jonas, que é o perfil voltado necessariamente à fotografia de paisagem, também atingindo Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e várias outras partes da Europa, tem trazido uma satisfação muito grande de estar gerando todo esse conteúdo, né? E agora esperamos, né, que com agora essas vacinas que estão sendo descobertas aí e testadas, várias muito promissoras, agora nós acreditamos que em 2021 teremos uma boa retomada do mercado fotográfico de eventos, de casamentos propriamente dito, e as fotografias de família. E tenho também um projeto para 2022 de estar junto à fotografia de astrofotografia, fotografia de corpos celestes ali, está indo fazer uma expedição fotográfica e videográfica, né, onde eu quero gerar todo um documentário ali no Salar de Uyuni, né, aqui na América do Sul. Se não me falha a memória, é na Bolívia, e também uma parte do deserto do Atacama, que são dois pontos mais escuros do planeta, que possibilitam uma boa captação de corpos celestes por causa da ausência da poluição luminosa das grandes cidades. Então é um outro projeto que já está em andamento, estamos organizando toda a questão de documentação e torcendo de dedos cruzados aí que a pandemia cesse, que nós possamos voltar ao mais próximo do que foi o nosso normal, né? E retomar com tudo para estar fazendo os casamentos e também estar mostrando um pouquinho da beleza que o universo e o cosmos nos proporciona, que muitas vezes nós deixamos de olhar, né, para a beleza de um céu estrelado e sonhar como quando criança nós olhávamos e ficávamos imaginando como era, o que tinha lá, né? E a pandemia acabou me despertando novamente para isso e voltando a fazer esse tipo de coisa.